Que lindo ver esse time voltar a atuar do jeito que estava atuando, coletivamente, o time se ajudando, competindo muito, equilibrado, defendendo bem, atacando bem, forte, rápido nas transições. Uma vitória gigante hoje, cara, contra um excelente time que é o do Botafogo e que dá uma moral aí para a sequência dos jogos aí que vai precisar, importantíssima, hein, Valor? Vitória gigantesca do Cruzeiro em cima de uma equipe que certamente vai brigar até o fim pelo G4, porque tem muita qualidade o Botafogo. Isso até valoriza mais o que o Cruzeiro fez hoje, né? Conseguiu basicamente resolver o jogo no primeiro tempo, mostrando as suas principais características, com a sua identidade muito forte, né? De recuperação da posse de bola, conseguindo com toques rápidos chegar à área e sendo letal nas grandes chances que teve. E aí no segundo tempo, é bem verdade, sofreu um pouco mais. O David Ancelotti colocou rapidamente o Botafogo em cima do Cruzeiro, né? Antes dos primeiros 15 minutos fez várias substituições. O Cássio teve que intervir. Mais uma vez a dupla de zaga, para mim a melhor dupla de zaga do país, foi espetacular. Nesses momentos em que o Cruzeiro sofre um pouco mais, fica ainda mais nítido tanto que Fabrício Bruno e Vidalba são importantes, né? Acho que as substituições do Jardim surtiram algum efeito, né? O Wanderson fez um bom jogo, mas o Marquinhos, como a gente falou por várias vezes, entra ligado. Os jogadores que entraram mais na reta final conseguiram manter o mesmo espírito. Durante todo o tempo, o Cruzeiro competitivo assume de forma provisória a liderança do Brasileirão. Mas pensando no principal objetivo, o Cruzeiro consegue abrir 9 pontos para o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, aumenta a distância para o Botafogo em um duelo direto e de quebra ainda estende a invencibilidade, né? A invencibilidade que está aí desde 2016. Que vitória espetacular, com as principais credenciais do Cruzeiro e com muita confiança de cada jogador que esteve em campo. É para sim seguir se confiando no trabalho do Jardim, no que esse Cruzeiro é capaz de fazer em 2025. Você tá louco, eu não confio nas coisas que eu faço. Se o Jardim falar que comer alfafa pura vai dar algum resultado, eu como sem sal. Você tá maluco? Que resultado? O Cruzeiro chegando a 11 vitórias no Campeonato Brasileiro 2025, senhores. Vale lembrar que o ano passado, em toda a campanha 2024, o Cruzeiro fez 14 vitórias no campeonato. Então dá o tom realmente da campanha que o Cruzeiro faz. E lembrando, hein, temos mais um jogo ainda antes do fechamento desse turno. Agora, Fabrício, olha que festa faz o torcedor do Cruzeiro. Mais uma vez, fala um pouco desse torcedor do Cruzeiro e do quão é importante para o jogador, Fabrício. Mesmo num jogo igual esse, claro, a torcida está lá presente 10%, mas quando você olha aquela porção ali de 10% do estádio, você está lutando contra um adversário difícil, mas vê também aquela turma jogando com você, dá um gás diferente, né, Fabrício? Com certeza, né? Não é à toa que eu virei cruzeirense. Essa torcida é maravilhosa, cara. Onde vai, apoia o time e tem feito bonito nos últimos jogos, principalmente no Rio de Janeiro. Tem ido lá e tem calado a torcida adversária no Maracanã e agora no Engenhão. Torcida apoia o tempo todo, cara, é incrível. A gente escutando aqui no jogo aqui, a narração, só dava a torcida do Cruzeiro. Eu achei que até que a torcida do Botafogo já estava saindo e indo embora. A torcida do Cruzeiro realmente dá o show, faz a diferença. Quando joga junto com o time, então, nossa, o time atende a expectativa, né? O time inflama, porque a torcida está sempre lá e quando o jogador sente isso, passa isso, essa energia também. Fica incrível essa sintonia aí, torcedor e time quando andam junto, meu irmão. Essa receita é infalível, Valu. A gente vai falar muito ainda, vamos ouvir o técnico Leonardo Jardim, vamos ouvir Zona Mista. Agora também a gente conseguiu pegar ali há pouco, vendo aqui, né, o restante da transmissão, Fabrício e Caio. Como que o ambiente da vitória, né? A gente olhando os jogadores do Botafogo, não parecem saírem de uma mesma partida, né? E a gente pega o semblante do Cruzeiro, jogadores se abraçando, jogadores comemorando. E assim, esse time voltou a ser aquilo que ele estava sendo, pelo menos, eu acho que contra o Corinthians, a gente conseguiu ser um pouco assim, com algumas falhas técnicas, mas hoje a gente viu novamente time se ajudando, os jogadores diferenciados fazendo diferença e os jogadores que podem contribuir de alguma forma, contribuindo, né, Fabrício? Voltamos hoje e uma partida muito forte do Cruzeiro. Para você mesmo, que
que tava falando, cadê? Cara, o Cruzeiro está no caminho e segue muito forte no seu trabalho, Fabrício. E é ótimo esses jogadores interromperem já essa sequência sem vitórias com 3 jogos apenas. Cada um cumprindo o seu papel, né? Assim que funciona o motor, né? A engrenagem do futebol é isso aí, ó. Cada um sabendo fazer bem o seu papel, não querendo aparecer mais que o outro, faz o seu papelzinho bem feito. Uns vão aparecer mais na técnica, outros mais com a raça, e faz parte da engrenagem, todo mundo se ajudando. É maravilhoso. Os jogadores tiram um peso, né? Esse time aí, eu sinto que tem mente campeã aí, sabe? Mente campeã, tem um monte de jogadores vitoriosos aí. O vestiário tem que ser campeão, e com certeza, na derrota, tenho certeza que os caras não ficaram felizes. Não ficaram felizes, se cobraram, sabe? Por isso essa alegria de estar comemorando essa vitória hoje no Rio de Janeiro, importantíssima aí. Tira um peso, Valor, porque, queira ou não, o time vinha numa embalo, de uma sequência maravilhosa, se falando. O cara costuma vencer. Quando acostuma vencer, é bom pra caramba. E fica chateado, sabe? Que a derrota é diferente. Você tem que sentir mesmo diferença, entendeu? Não pode tratar como todo jogo, o jogo 3 pontos. Não é. Vitória e derrota. Tem que ter um peso diferente. O jogador não pode se comportar da mesma maneira quando perde o jogo. Tem que ir pra cá, tem que ficar puto, tem que sentir a derrota. Ela tem que ser tratada diferente, cara. E eu sinto que nesse vestiário tá assim. Por isso essa alegria aí hoje. E vai fazer diferença, viu, Valor? O próximo jogo eu tenho certeza. Motivação já vem lá em cima. A confiança, todo mundo se ajudando. Isso é incrível. Quando a coisa começa a andar desse jeito, rapaz, é que vamos ter calma, né? Humildade, tá difícil, mas vambora, né? Humildade Cadê sempre. aquele grito da loucura? Chama! Vamos, porra! Tava precisando. Vou falar depois. Obrigado, Valor. Tava precisando. Eu sei, amigo. Conheço você, né, cara? Nós estamos começando a entrosar, irmão. Nós estamos começando a entrosar. Eu conheço você. Que jogador, que leitura você teve agora. E entra a importância de uma questão que a gente até falava antes do jogo começar, do Cruzeiro seguir jogando, né? Porque depois desses 3 jogos sem vencer, se de repente o Cruzeiro tivesse aí uma semana cheia, fosse data FIFA, não seria legal. Que bom que lá na frente o Cruzeiro já teve o Botafogo e encarou com a seriedade devida, com a confiança devida, né? E fez o que fez. Até fazendo uma correção, o Cruzeiro abriu 9 pontos de distância pro Botafogo, que é o primeiro fora do G6, o 4º colocado é o Bahia, que tá com 6 pontos. Então, assim, olha que distância relevante, né? Do 4º colocado, o Cruzeiro abriu 6 pontos e pro Botafogo abriu 9, que é o primeiro fora do G6. E a gente já tá falando de uma 18ª rodada de Campeonato Brasileiro. Então, muito importante essa vitória em um duelo direto. O Cruzeiro, mais uma vez, mostrando força contra esse tipo de time e tendo um senso de coletividade tremendo, né? Mas, claro, tem aí os seus destaques individuais. Para mim, o que a dupla de zaga fez, o jogo que o Christian fez foi extremamente completo. Quando os volantes talvez mostraram uma certa dificuldade de cadenciar o jogo, o Christian mostrou isso. Matheus Pereira, para mim, o melhor jogador em campo. Wanderson bem, Caio Jorge bem, enfim. Um Cruzeiro com bons destaques nesse jogo e jogadores que tinham mostrado uma certa queda, né, nas partidas anteriores, mas que voltaram a render muito bem no jogo de hoje. É isso, pessoal. Sigam ligados. Tá vendo, né? A loucura está liberada na Samuca TV. O Cruzeiro conquistando uma vitória. Que vitória contundente. Novamente, né? A vitória, você olha, e eu tava observando um detalhe, Fabrício. No lance do primeiro gol, daqui a pouco, inclusive, a gente vai valorizar, né, mais uma vez o que fez o torcedor do Cruzeiro ali ao final do jogo também com o time. Cara, alguém há de falar do lance do primeiro gol? O John acaba saindo a bola errada. Cara, não é bem assim, não. Tem 7, Fabrício. Fabrício, tem 7 jogadores do Cruzeiro, a bola na mão do goleiro do Botafogo. Então, esse time voltou a ser coordenado. O Botafogo teve as suas chegadas, sim, mas não aconteceu aquele Cruzeiro em desordem, correndo para trás. Novamente, o time como um todo funcionou e é importante demais o Cruzeiro vencer, dar um recado novamente para quem achava que o Cruzeiro estava a titubear no caminho que está. Evidente, os jogadores sabem que existe muito campeonato ainda pela frente, mas é bom ver o Cruzeiro retornando ao caminho das vitórias e foi uma partida contundente, né, Fabrício? Isso aí, sem dúvida, não foi um 2-0 em que o Cruzeiro sabe mais uma vez porque venceu esse jogo contra o Botafogo. Com certeza. Não, essa saída de bola não é que os caras saem errado. O Cruzeiro induz os caras a errar mesmo.
Ele fecha todas as possibilidades, cara. Os jogadores ali muito bem treinados, eles fecham todas as possibilidades do adversário sair jogando, e aí com certeza não que vão errar. Isso aí é mérito do Cruzeiro, que tem feito muito bem essa pressão forte ali, alta, né, na saída de bola do adversário, e o Botafogo não costuma dar chutão, então sabia que também, a gente já sabia que quando o Cruzeiro joga com times assim, que tentam sair jogando sem se livrar da bola, as chances são grandes ali de conseguir roubar a bola, e aí já tá perto do gol, né, Valu? E aí fica tudo mais fácil. O Cruzeiro voltou a mostrar essa força na recuperação da posse, né, Fabrício? Foi muito legal. O pé de pressiona do Cruzeiro parecia um pouco descoordenado nos últimos jogos, mas voltou a funcionar muito bem, e prova disso é a forma como o Cruzeiro faz o primeiro gol. Poderia até ter feito mais gols dessa forma. E o Botafogo tem muita qualidade para sair para o jogo. Não é qualquer equipe que consegue encaixar tão bem a pressão como o Cruzeiro conseguiu fazer com o Botafogo. Até me arrisco a dizer que dos jogos que o Botafogo fez com o David Ancelotti, nenhum time tinha feito isso, muito menos o Nilton Santos, né, onde naturalmente o Botafogo acaba buscando mais o jogo, tendo mais confiança. Então tem muito mérito do Cruzeiro, né? É realmente uma digital forte desse time do Leonardo Jardim, e que o Botafogo hoje sofreu bastante com isso. Todos os zagueiros que atuaram do Botafogo têm muita qualidade para construir, até o David Ricardo, né, que entrou na segunda etapa, mas todos eles sofreram demais com o Cruzeiro muito coordenado, sempre em cima e sendo vertical, né? Quando recuperava, já rapidamente chegava próximo ao gol. Muito intenso, né, Caio? Muito intenso, forte, físico. Compensa ou não? Compensa ou não fazer esse sacrifício? Compensa demais, pô. Não há glória sem sacrifício, pequeno gafanhoto. Fica ligado nessa dica aí. Aprendi, viu? Ah, tá vendo, filho? Aqui é o discípulo do Sr. Miyagi, ó. Esse aí treinou junto com o Daniel San lá no filme Karate Kid. Respeita os... Olha lá, ó. Olha aí. Olha lá, treinando. Não, e não abusa muito, não. Eu tô naquela que quando ele machucaram o joelho dele, né? Sim. Aí o Sr. Miyagi vem lá e faz uma reza braba lá e ele fica bom, Fabrício. Mas você tá ótimo hoje e a gente segue aqui já, Fabrício. Como é bom ficar com essa alegria, né, Val? Você é louco, Fabrício. Você é louco. Oh, meu Deus. Ai, papai. É louco. Aqui, eu não ia tomar nada hoje, mas acho que eu mereço, né? Não. Merecemos, né, hoje? Merece. Gatorade, aquele fera. Isso. Tá bom. Maracujá pra ficar calmo, né? Também. Eu não gosto de ficar muito calmo não, hein, Val? Não, mas é depois, né? Aqui agora ninguém quer ficar calmo. A gente quer ficar completamente maluco com esse Cruzeiro que venceu mais uma vez. Eu tava anotando aqui, ó. Bahia, Sport, Fortaleza, Fluminense, Botafogo. Vamos lá. Tô tentando lembrar. Todos os jogos, tem mais jogos aqui, o chat vai nos ajudando também. Hoje o Cruzeiro realizou o jogo de número 18 no Campeonato Brasileiro. Salvo engano, em mais da metade dos jogos, o Cruzeiro não levou gols. Claro que eu acho que o levar gols, a gente tem uma dupla de zaga que tá jogando... Monstruosa, Val, monstruosa. Os que os dois estão jogando é piada. O Fabrício, todo momento, cara, cada intervenção do Vidalba, do Fabrício, é bizarro o que eles estão jogando, né, Fabrício? Estão trabalhando, estão sendo exigidos pra caramba, cara. Pensa que não, porra, mas estão sendo muito exigidos, trabalhando muito e estão fazendo muito bem o papel, né? E é uma dupla de zaga que está se complementando muito bem, né? O encaixe de Fabrício, Bruno e Vidalba é muito legal, porque às vezes se falta qualidade para o Fabrício construir, o Vidalba tem isso. Se falta imposição física para o Vidalba, o Fabrício tem. Então, o encaixe me chama atenção demais. Muito mérito do Leonardo Jardim que encontrou essa dupla de zaga, né? Porque vale lembrar que o Vidalba... Há pouco tempo, se a gente for olhar para dentro do cenário do futebol, estava escanteado no Cruzeiro, né? O Jardim recupera ao ponto de tornar ele um dos grandes zagueiros do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida de que quando a gente olha para o que os zagueiros têm feito dentro da Série A, Fabrício, Bruno e Vidalba estão aí num top 3 com muita tranquilidade. Pois é. Mas... E o que a gente torce pra esse Vidalba, né, cara? O gosto que ele veste a nossa camisa, cara. O que ele representa dentro de campo. Não, não tem como. Tem que torcer muito pra ele. Tá merecendo demais. Ele tá jogando muito. Parabéns. Continue assim, fera máxima. Vambora! Vambora, Vidalba. Depois que aquele jogo lá, ele terminou igual... Vambora não, fica aqui, fica. Ele terminou tá igual... na Europa já, fio. Ele terminou, aliás, ele tratou o Cruzeiro como a Europa, né? Você lembra do cara falando? Aí a diferença entre os caras que falam e vivem dentro de campo, né, Fabrício? O cara é bem diferente, você tem propriedade pra falar isso.
Com certeza, com certeza. Vai se dedicar total aqui, né, cara? Quer fazer história, quer. Aposto que na cabeça dele quer se aposentar aqui. Nunca mais quer sair daqui, entendeu?